Efésios 2:10 é uma escritura maravilhosa. A versão amplificada é um pouco longa, mas ela traz um ponto muito bom. Pois somos obras das próprias mãos de Deus, feitura sua, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer as boas obras que Deus predestinou e planejou de antemão para nós. Então, nós nascemos de novo, recriados em Cristo, para que possamos fazer as boas obras que Ele preparou de antemão, para que possamos andar nelas. E preste atenção nesse ensino, vivendo a vida boa que Ele predestinou e preparou para vivermos. Então, Deus me equipa e me capacita, me dando um novo coração e um novo espírito para querer fazer as coisas boas. Então, quando eu faço essas coisas boas, automaticamente elas se transformam nesta vida boa que Deus quer que eu viva. Então, isso é muito simples. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais especificamente e radicalmente obedecemos a Deus, praticando especialmente nas pequenas coisas, porque um dos maiores erros que cometemos é achar que as coisas pequenas não importam. Mas, honestamente, é nelas que temos a nossa prática para as coisas grandes que só acontecem uma vez ou outra na vida. Precisamos praticar a obediência nas coisas pequenas, e eu tenho várias histórias. Me lembro de quando Deus me mandava colocar o carrinho de volta, o carrinho do supermercado no lugar, sabe? E não levar para casa materiais do escritório que não pertencem a você. E sabe, não tenho tempo para isso hoje. Defina sua mente para obedecer a Deus. Nesta manhã decidi obedecer a Deus. Deus, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Esta é uma parte muito importante do que chamamos de oração do Senhor. Faça a tua vontade nesta porção terra. Não só em qualquer lugar lá fora, mas neste pedaço de terra. Faça a sua vontade em mim, como ela é feita no céu. Aqui estou eu, Deus. Quero fazer a sua vontade hoje. Me use. O seu plano, a sua vontade, do seu jeito. Definir nossa mente é extremamente importante. Na verdade, acho que é bom ficar na cama por alguns minutos depois de acordar e colocar sua mente na direção que você quer seguir naquele dia. E depois orar: Senhor, eu quero realmente representá-lo hoje. Quero ter uma personalidade cheia do Espírito. Eu defini minha mente para te obedecer hoje. Definir sua mente é a primeira coisa a fazer para se ter um bom comportamento. E você pode definir sua mente até mesmo para as coisas que virão no futuro. Hebreus 10, 5-7. Portanto, quando ele, Cristo, entrou no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas em vez disso preparaste-me um corpo para me oferecer. Posso dizer que todos os dias precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? Isto é bíblico. Ofereça seu corpo e suas habilidades como sacrifício vivo, santo, dedicado e agradável a Deus, o que é um pedido razoável. Deus diz: eu não estou pedindo muito. O Espírito Santo vive em nós e quer trabalhar através de nós, quer falar através de você, quer tocar através de você. Ele quer falar através de você e confortar as pessoas através de você. Sim, através de você. Sim, através de você. Através de você. Não só através das pessoas na plataforma da igreja, através de você, no seu bairro, no seu trabalho, em sua escola. Através de você. Deus quer trabalhar através de você. Verso 7, então eu disse: gente, eu amo isso. Eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Para cumprir o que está escrito a meu respeito no seu livro. Eu amo isso, meu Deus. Tire um momento todas as manhãs, levante as mãos ao céu e diga: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Eu vim para fazer a sua vontade. Espírito Santo, ajuda-me, sem você não dá.
Eu não consigo fazer sem você, mas o meu coração vai obedecê-lo. Meu coração quer fazer o que você quer que eu faça. Se você fizer isso todos os dias, você vai adquirir uma mentalidade. E quando a tentação vier, e ela virá, então você será capaz de dizer, não, eu já defini minha mente, eu vou obedecer a Deus. Então isso te livrará da solidão, te livrará de ter pessoas te julgando e criticando porque você não quer ir de acordo com a multidão e fazer tudo o que eles querem fazer. Deixe-me dizer algo, nós estamos vivendo em tempos intensos onde a tentação e o engano ao nosso redor é absolutamente inacreditável. Inacreditável. E nós temos que ser cheios do poder de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque não podemos conhecer a vontade de Deus se não conhecermos a sua palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma das minhas coisas favoritas é chegar aqui e segurar esta Bíblia. Eu amo isso. Eu amo segurá-la bem aqui e deixar que todas as pessoas do mundo vejam que ela está bem aqui. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se temos fé, então o resultado natural da fé é que vamos querer fazer o que Deus quer que façamos. Sabe Davi, o salmista que se tornou o rei Davi? Era um homem extraordinário. Sabia que na Bíblia apenas uma pessoa é mais mencionada do que Davi e esse é Jesus? Em Atos 13, 22, há uma escritura surpreendente. E diz, quando ele depôs Saul, levantou Davi para ser rei, e dele deu testemunho, e ele disse, eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade e realizará o meu plano plenamente. Um homem que fará toda a minha vontade e realizará o meu plano plenamente. Alguns se dispõem a fazer a vontade de Deus até receber julgamento e crítica dos amigos, e então acham que talvez não mais façam parte do grupo e começam a recuar, sabe? Espera aí, Davi não agradou a Deus o tempo todo? Ele se envolveu em um caso de adultério, ele mandou matar o marido de uma mulher. Sim, Davi fez coisas realmente terríveis. Coisas que alguém que conhecia Deus como ele conhecia nunca deveria ter feito. Ele chegou a esconder tudo por um ano para não enfrentar aquilo e se aprofundou mais no engano. Então, como Deus pôde dizer, aqui está um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade? Por causa disso, Davi tinha um coração que era apaixonado por fazer a vontade de Deus, mesmo que ele tenha estragado e falhado em várias ocasiões. A atitude do seu coração era, eu quero fazer a sua vontade. E é o que eu estou tentando passar para você. E honestamente, esta é realmente a coisa mais importante que eu quero falar com você hoje, é que nós temos que começar a querer a vontade de Deus. E não apenas esperar que ela caia sobre nós ou que tropecemos nela, mas realmente querer a vontade de Deus. Orar pela vontade de Deus. Estar dispostos a fazer a vontade de Deus. E quando falhamos, nós voltamos e recomeçamos. Outra coisa que fez de Davi um grande homem, agora ouça, porque alguém vai aprender alguma coisa com isso. Uma das coisas que fizeram de Davi um grande homem do qual Deus pôde dizer, este é um homem segundo o meu coração, ele sabia como se recuperar do fracasso. Bem, alguns estão entendendo, mas nem todos. Pense nisso. Quão difícil seria se você fizesse algo parecido com aquilo que Davi fez? Mas ele entendia o poder de Deus. Ele entendia o poder da limpeza. Ele entendia o poder de ser renovado e restaurado por Deus. Ele entendia que quando Deus cuidava de algo, estava cuidado e que ele não precisava continuar se afundando naquilo, permitindo que aquilo arruinasse sua vida. Acho que é preciso ser um grande homem ou mulher de Deus para confiar em Deus o bastante para se recuperar totalmente do pecado. Amém? Você pode se afundar na sua carne e passar o resto da vida se sentindo culpado se quiser, mas você não precisa. E se realmente entendermos o caráter de Deus, se soubermos que sua misericórdia é de eternidade em eternidade,
Davi é um homem que fará a minha vontade, realizará o meu plano plenamente, ainda que ele tenha caído algumas vezes. Vamos lá. Eu acho isso tão bom. Tão bom. Agora, Tiago 2, 17, 18 fala que a fé sem obras ela é morta. Tiago disse, você não pode me mostrar que você tem fé de verdade se não tiver obras ou escrituras de obediência para te apoiar. Isto é o que são as obras, atos de obediência. As obras da carne são eu trabalhando, esperando conseguir algo de Deus. Deus não quer isso. Eu não vou e faço boas obras e então, agora Deus me deve algo. Ou tenho favores com Deus. Eu recebo tudo isso como um presente. Eu faço boas obras por causa do que Deus fez por mim. Nós não apenas trabalhamos, nós cumprimos as obras de Deus. Há uma diferença entre trabalhar e cumprir as obras de Deus. Temos que querer fazer o que Ele nos pede para fazer. Amém? E Ele disse, a fé sem obras, os atos de obediência, é morta. Vou colocar isso de uma forma bem simples. A fé é apenas acreditar. É acreditar o suficiente no que a palavra diz, para que realmente coloquemos nossa confiança e nos firmemos nela. Se eu realmente crer que eu fui justificado com Deus através do sangue de Cristo, e que os meus pecados podem ser perdoados e purificados, se eu realmente crer nisso, então eu não vou desperdiçar minha vida vivendo sob condenação. Está demorando, mas a gente chega lá. Mas veja, podemos achar que é nossa obrigação nos sentirmos culpados? É como uma mãe que acha que ela é obrigada a se preocupar com os filhos. Você não encontrará na Bíblia nenhum lugar dizendo que você deve se sentir culpado. E veja, isto parece ridículo. E você diz, bem, eu não sei, Joyce, isso não parece certo. Você se sente arrependido. O arrependimento é uma coisa, a culpa e a condenação é outra. O Espírito Santo traz convicção, o diabo traz a condenação, e há uma grande diferença entre uma coisa e a outra. E quando o Espírito Santo nos convence, nós devemos nos alegrar, e isto é uma coisa ótima. Se realmente acreditamos que manter a falta de perdão, a amargura e o ressentimento envenena a nossa vida, e que isso entristece o Espírito Santo, então, não façamos isso. Mas, Joyce, se você não sabe o que fizeram comigo, não importa o que fizeram. E não estou dizendo que a sua dor não importa. O que eu estou dizendo é que a sua única saída é o plano de Deus. Não há outro método de recuperação além do plano de Deus. Nós não atingimos o diabo agindo como o diabo, gente. Vamos lá, pessoal. Mas nós vencemos o mal com o bem, e este é um dos maiores segredos da palavra de Deus. Um dos maiores segredos na palavra de Deus, porque nada mais funciona. O caminho de Deus é o único que funciona. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, a vida que Deus nos oferece aqui não é apenas respirar, é a vida como Deus a tem. A palavra zoe, vida zoe, é a vida como Deus a tem. Jesus disse, eu sou o caminho, andai nele. Eu sou a verdade, siga a verdade. Eu sou a vida que você está procurando. A vida. Se você realmente crê, se acredita que manter compromissos é importante, que manter a nossa palavra é importante, que fazer o que nós falamos com as pessoas que vamos fazer é importante,
Façamos isso, prometamos pela nossa própria dor e não mudamos. É o que a Bíblia diz, prometa pela sua dor e não mude. Se você der a sua palavra sobre algo, mesmo que isso te machuque, seja difícil e te custe algo, mantenha a palavra. Não recue, não desista. Nós vivemos em uma sociedade assustadora hoje, sabe? Onde manter um compromisso não tem valor para a maioria das pessoas. Absolutamente nada. Seja obediente nas pequenas coisas. Se realmente acreditarmos no quanto essas coisas são importantes, isso se transforma em ação. Então, se você está tendo dificuldade em perdoar, então volte para a palavra e comece a estudar tudo que a palavra fala sobre perdão. E assim deixe que a unção que está na palavra aumente a sua fé. E então, quando a sua fé estiver forte o bastante, não será difícil. Nossa fé dita a nossa vida. Quando crermos direito, vamos viver bem. Estão comigo? Ok, agora vamos seguir em outra direção por um minuto. Por que as pessoas acham tão difícil crer? Bem, eu tinha um coração duro. Pessoas que foram abusadas geralmente ficam com o coração duro. Você tem calos em sua personalidade e no seu coração, porque você se cansa de ser tão ferido e empurrado e manipulado e usado. Há muita rejeição. As pessoas não te aceitam do jeito que você é e tentam fazer de você algo que você não é. Isso endurece o coração. Vamos lá. Muito desapontamento com Deus pode endurecer o coração. E se nós ficamos desapontados com Deus, não é culpa de Deus, é porque as nossas expectativas eram estranhas. Jesus. Ficar muito envolvido com o mundo pode endurecer o seu coração. Você tem que ter cuidado ao assistir muita violência em excesso. Eu amo filmes de suspenses, mas há várias coisas que tem que desligar e desviar o olhar, sabe? Você não pode deixar o seu coração endurecer. É uma coisa perigosa ficar com o coração duro, porque fomos feitos para sermos sensíveis ao Espírito Santo. Esse é o título desta mensagem, é ter sensibilidade ao Espírito Santo. Mas quando temos um coração duro, é difícil para Deus nos tocar e recebermos algo dele. Às vezes precisamos ter problemas verdadeiros nas nossas vidas antes de percebermos algo está errado. Oh, Mabel, as coisas não vão bem, será que tem algo errado? Sabe, os israelitas murmuraram e reclamaram, murmuraram e reclamaram, e Deus continuou avisando e avisando e avisando, e eles murmuraram e reclamaram, e não calaram a boca, e não estavam agradecidos e não quiseram ouvir a Deus. E Deus se cansou. E uma praga veio sobre o acampamento, porque eles permitiram, e 23 mil deles morreram em um só dia. Então eles disseram, nós pecamos. Bem, que revelação adorável! 23 mil pessoas tiveram que morrer para chegarem a esta conclusão? O que precisa acontecer na América antes de entendermos que vocês não vão se livrar de Deus? Vamos, o que vai ter que acontecer em nossas escolas antes de percebermos que você não pode expulsar Deus das escolas? O que vai ter que acontecer antes de nós dizermos, precisamos voltar para Deus? Mas veja, se formos sensíveis ao Espírito Santo, agora é muito importante manter um coração terno em relação a Deus. Se formos sensíveis ao Espírito Santo, entendemos logo. Opa, espere um minuto, Deus não gosta disso. Vou recuar, estou saindo fora. Então não tenho que seguir por este caminho com todos esses anos de miséria e bagunça na minha vida, antes que eu perceba que Deus não está feliz com o que está acontecendo. Vamos dar louvores ao nosso Deus. Vejamos Ezequiel 11:19. Eu amo isso. Eu vou dar a eles um coração, um novo coração.
Eu vou colocar um novo espírito dentro deles. Eu vou tirar o coração de pedra não naturalmente endurecido de sua carne e eu vou dar a eles um coração de carne sensível e responsivo ao toque de seu Deus. Oh, eu amo esta escritura! Uau! Eu não preciso ter um coração duro por causa de todo o lixo que eu passei na minha vida. Eu não tenho que ser ignorante, saindo por aí maltratando as pessoas sem nem sempre perceber o que estou fazendo. Eu fiz isso por tantos anos, eu era tão duro e tão difícil. Passava por cima das pessoas dizendo coisas que as feriam e eu nem sabia que eu estava fazendo isso. As pessoas me diziam, por que você tem que agir assim? Agir assim como? Qual é o seu problema? Alguém aqui já esteve assim tão longe da realidade e você não conseguia enxergar nada? Qual é o seu problema? Mas hoje em dia eu sei quando eu machuco alguém. Eu sei quando estou começando a dizer coisas que não deveria dizer. E se eu não consertar isso imediatamente, gente, não passam 2 ou 3 minutos eu já começo. Oh, meu Deus! Eu era rude e desrespeitosa com meu marido e não tinha nenhum problema com isso. Mas agora, nossa, eu sinto se fizer isso. E eu sei que Deus não quer que eu faça isso. E quer saber, estou disposta a fazer o que Deus quiser que eu faça para proteger a unção que está sobre a minha vida. Veja bem, se valorizarmos esta presença de Deus em nossas vidas, essa proximidade do Espírito Santo, esta unção que está em nossas vidas, nós vamos fazer coisas que nós não queremos fazer, que não achamos justas, que não achamos que sejam certas, só porque confiamos em Deus e se é isso que Ele nos diz para fazer, então é isso que vamos fazer. Ok, agora, você diz bem, Deus, acho que você me pegou, acho que tem um coração duro. Não estou falando de você chorar facilmente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser sensíveis às necessidades das pessoas à volta. Quando vê uma necessidade, você consegue fechar o coração para a compaixão e deixar que outros supram? Ou vamos responder, estamos dispostos a sacrificar algo que queremos ou gostaríamos de ter para ajudar alguém que está com problemas? E você diz bem? Ok, Joyce, eu preciso ser honesto e eu não estou onde eu deveria estar, não que alguém de nós esteja, mas você diz bem? Se eu quiser dar meia volta e seguir na direção certa, o que posso fazer? Ok, a primeira coisa que Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos vocês que trabalham e estão sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou humilde, gentil, manso, modesto e não sou duro, difícil, afiado e pesado. Oh, eu amo. Ele disse, ande comigo e você vai aprender como é sair no mundo e ter uma atitude mansa, humilde, gentil e realmente se preocupar com as pessoas. Eu não sou duro, difícil, afiado e pesado. Jesus não conseguia simplesmente ver uma necessidade e não parar para supri-la. Se você quer ter um verdadeiro entendimento, não estude apenas os passos de Jesus, estude as paradas de Jesus. Porque ele estava sempre indo para algum lugar, tinha objetivo, sempre estava indo fazer algo, mas ele sempre teve tempo para parar pelas pessoas feridas. Precisamos ser sensíveis à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não queremos ofender o Espírito Santo com as nossas palavras ou ações. Efésios 2:10 é uma escritura maravilhosa. A versão amplificada é um pouco longa, mas ela traz um ponto muito bom. Pois somos obras das próprias mãos de Deus, feitura sua, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo,
para que possamos fazer as boas obras que Deus predestinou e planejou de antemão para nós. Então, nós nascemos de novo, recriados em Cristo, para que possamos fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para que possamos andar nelas. E preste atenção nesse ensino, vivendo a vida boa que Ele predestinou e preparou para vivermos. Então, Deus me equipa e me capacita, me dando um novo coração e um novo espírito para querer fazer as coisas boas. Então, quando eu faço essas coisas boas, automaticamente elas se transformam nesta vida boa que Deus quer que eu viva. Então, isso é muito simples. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais especificamente e radicalmente obedecemos a Deus, praticando especialmente nas pequenas coisas, porque um dos maiores erros que cometemos é achar que as coisas pequenas não importam. Mas, honestamente, é nelas que temos a nossa prática para as coisas grandes que só acontecem uma vez ou outra na vida. Precisamos praticar a obediência nas coisas pequenas, e eu tenho várias histórias. Me lembro de quando Deus me mandava colocar o carrinho de volta, o carrinho do supermercado no lugar, sabe? E não levar para casa materiais do escritório que não pertencem a você. E sabe, não tenho tempo para isso hoje. Defina sua mente para obedecer a Deus. Nesta manhã decidi obedecer a Deus. Deus, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Esta é uma parte muito importante do que chamamos de oração do Senhor. Faça a tua vontade nesta porção terra. Não só em qualquer lugar lá fora, mas neste pedaço de terra. Faça a sua vontade em mim, como ela é feita no céu. Aqui estou eu, Deus. Quero fazer a sua vontade hoje. Me use. O seu plano, a sua vontade, do seu jeito. Definir nossa mente é extremamente importante. Na verdade, acho que é bom ficar na cama por alguns minutos depois de acordar e colocar sua mente na direção que você quer seguir naquele dia. E depois orar: Senhor, eu quero realmente representá-lo hoje. Quero ter uma personalidade cheia do Espírito. Eu defini minha mente para te obedecer hoje. Definir sua mente é a primeira coisa a fazer para se ter um bom comportamento. E você pode definir sua mente até mesmo para as coisas que virão no futuro. Hebreus 10, 5 a 7. Portanto, quando ele, Cristo, entrou no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas em vez disso preparaste-me um corpo para me oferecer. Posso dizer que todos os dias precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? Isto é bíblico. Ofereça seu corpo e suas habilidades como sacrifício vivo, santo, dedicado e agradável a Deus, o que é um pedido razoável. Deus diz: eu não estou pedindo muito. O Espírito Santo vive em nós e quer trabalhar através de nós, quer falar através de você, quer tocar através de você. Ele quer falar através de você e confortar as pessoas através de você. Sim, através de você. Sim, através de você. Através de você. Não só através das pessoas na plataforma da igreja, através de você, no seu bairro, no seu trabalho, em sua escola. Através de você. Deus quer trabalhar através de você. Verso 7, então eu disse: gente, eu amo isso. Eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Para cumprir o que está escrito a meu respeito no seu livro. Eu amo isso, meu Deus. Tire um momento todas as manhãs, levante as mãos ao céu e diga: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Eu vim para fazer a sua vontade. Espírito Santo, ajuda-me, sem você não dá. Eu não consigo fazer sem você, mas o meu coração vai obedecê-lo. Meu coração quer fazer o que você quer que eu faça. Se você fizer isso todos os dias, você vai adquirir uma mentalidade. E quando a tentação vier, e ela virá, então você será capaz de dizer: não, eu já defini minha mente, eu vou obedecer a Deus.
Então isso te livrará da solidão, te livrará de ter pessoas te julgando e criticando porque você não quer ir de acordo com a multidão e fazer tudo o que eles querem fazer? Deixe-me dizer algo, nós estamos vivendo em tempos intensos onde a tentação e o engano ao nosso redor é absolutamente inacreditável. Inacreditável. E nós temos que ser cheios do poder de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque não podemos conhecer a vontade de Deus se não conhecemos a sua palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma das minhas coisas favoritas é chegar aqui e segurar esta Bíblia. Eu amo isso. Eu amo segurá-la bem aqui e deixar que todas as pessoas do mundo vejam que ela está bem aqui. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se temos fé, então o resultado natural da fé é que vamos querer fazer o que Deus quer que façamos. Sabe Davi, o salmista que se tornou o rei Davi? Era um homem extraordinário. Sabia que na Bíblia apenas uma pessoa é mais mencionada do que Davi e esse é Jesus? Em Atos 13, 22, há uma escritura surpreendente. E diz, quando ele depôs Saul, levantou Davi para ser rei, e dele deu testemunho, e ele disse, eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade e realizará o meu plano plenamente. Um homem que fará toda a minha vontade e realizará o meu plano plenamente. Alguns se dispõem a fazer a vontade de Deus até receber julgamento e crítica dos amigos, e então acham que talvez não mais façam parte do grupo e começam a recuar, sabe? Espera aí, Davi não agradou a Deus o tempo todo? Ele se envolveu em um caso de adultério, ele mandou matar o marido de uma mulher. Sim, Davi fez coisas realmente terríveis. Coisas que alguém que conhecia Deus como ele conhecia nunca deveria ter feito. Ele chegou a esconder tudo por um ano para não enfrentar aquilo e se aprofundou mais no engano. Então, como Deus pôde dizer, aqui está um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade? Por causa disso, Davi tinha um coração que era apaixonado por fazer a vontade de Deus, mesmo que ele tenha estragado e falhado em várias ocasiões. A atitude do seu coração era, eu quero fazer a sua vontade. E é o que eu estou tentando passar para você. E honestamente, esta é realmente a coisa mais importante que eu quero falar com você hoje, é que nós temos que começar a querer a vontade de Deus. E não apenas esperar que ela caia sobre nós ou que tropecemos nela, mas realmente querer a vontade de Deus. Orar pela vontade de Deus. Estar dispostos a fazer a vontade de Deus. E quando falhamos, nós voltamos e recomeçamos. Outra coisa que fez de Davi um grande homem, agora ouça, porque alguém vai aprender alguma coisa com isso. Uma das coisas que fizeram de Davi um grande homem do qual Deus pôde dizer, este é um homem segundo o meu coração, ele sabia como se recuperar do fracasso. Bem, alguns estão entendendo, mas nem todos. Pense nisso. Quão difícil seria se você fizesse algo parecido com aquilo que Davi fez? Mas ele entendia o poder de Deus. Ele entendia o poder da limpeza. Ele entendia o poder de ser renovado e restaurado por Deus. Ele entendia que quando Deus cuidava de algo, estava cuidado e que ele não precisava continuar se afundando naquilo, permitindo que aquilo arruinasse sua vida. Acho que é preciso ser um grande homem ou mulher de Deus para confiar em Deus o bastante para se recuperar totalmente do pecado. Amém? Você pode se afundar na sua carne e passar o resto da vida se sentindo culpado se quiser, mas você não precisa. E se realmente entendermos o caráter de Deus, se soubermos que sua misericórdia é de eternidade em eternidade, Davi é um homem que fará a minha vontade e realizará o meu plano plenamente, ainda que ele tenha caído algumas vezes.
Vamos lá. Eu acho isso tão bom. Tão bom. Agora, Tiago 2, 17, 18 fala que a fé sem obras ela é morta. Tiago disse, você não pode me mostrar que você tem fé de verdade se não tiver obras ou escrituras de obediência para te apoiar. Isto é o que são as obras, atos de obediência. As obras da carne são eu trabalhando, esperando conseguir algo de Deus. Deus não quer isso. Eu não vou e faço boas obras e então, agora Deus me deve algo, ou tem favores com Deus. Eu recebo tudo isso como um presente. Eu faço boas obras por causa do que Deus fez por mim. Nós não apenas trabalhamos, nós cumprimos as obras de Deus. Há uma diferença entre trabalhar e cumprir as obras de Deus. Temos que querer fazer o que Ele nos pede para fazer. Amém? E Ele disse, a fé sem obras, os atos de obediência é morta. Vou colocar isso de uma forma bem simples. A fé é apenas acreditar. É acreditar o suficiente no que a palavra diz, para que realmente coloquemos nossa confiança e nos firmemos nela. Se eu realmente crer que eu fui justificado com Deus através do sangue de Cristo, e que os meus pecados podem ser perdoados e purificados, se eu realmente crer nisso, então eu não vou desperdiçar minha vida vivendo sob condenação. Está demorando, mas a gente chega lá. Mas veja, podemos achar que é nossa obrigação nos sentirmos culpados? É como uma mãe que acha que ela é obrigada a se preocupar com os filhos. Você não encontrará na Bíblia nenhum lugar dizendo que você deve se sentir culpado. E veja, isto parece ridículo. Você diz, bem, eu não sei, Joyce, isso não parece certo. Você se sente arrependido. O arrependimento é uma coisa, a culpa e a condenação é outra. O Espírito Santo traz convicção, o diabo traz a condenação, e há uma grande diferença entre uma coisa e a outra. E quando o Espírito Santo nos convence, nós devemos nos alegrar, e isto é uma coisa ótima. Se realmente acreditamos que manter a falta de perdão, a amargura e o ressentimento envenena a nossa vida, e que isso entristece o Espírito Santo, então, não façamos isso. Mas, Joyce, se você não sabe o que fizeram comigo, não importa o que fizeram, e não estou dizendo que a sua dor não importa. O que eu estou dizendo é que a sua única saída é o plano de Deus. Não há outro método de recuperação além do plano de Deus. Nós não atingimos o diabo agindo como o diabo, gente. Vamos lá, pessoal. Mas nós vencemos o mal com o bem, e este é um dos maiores segredos da palavra de Deus. Um dos maiores segredos na palavra de Deus, porque nada mais funciona. O caminho de Deus é o único que funciona. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, a vida que Deus nos oferece aqui não é apenas respirar, é a vida como Deus a tem. A palavra zoe, vida zoe, é a vida como Deus a tem. Jesus disse, eu sou o caminho, andai nele. Eu sou a verdade, siga a verdade. Eu sou a vida que você está procurando. A vida. Se você realmente crê, se acredita que manter compromissos é importante, que manter a nossa palavra é importante, que fazer o que nós falamos com as pessoas que vamos fazer é importante, façamos isso, prometamos pela nossa própria dor e não mudamos. É o que a Bíblia diz, prometa pela sua dor e não mude. Se você der a sua palavra sobre algo,
Mesmo que isso te machuque, seja difícil e te custe algo, mantenha a palavra. Não recue, não desista. Nós vivemos em uma sociedade assustadora hoje, sabe? Onde manter um compromisso não tem valor para a maioria das pessoas. Absolutamente nada. Seja obediente nas pequenas coisas. Se realmente acreditarmos no quanto essas coisas são importantes, isso se transforma em ação. Então, se você está tendo dificuldade em perdoar, então volte para a palavra e comece a estudar tudo que a palavra fala sobre perdão. E assim deixe que a unção que está na palavra aumente a sua fé. E então, quando a sua fé estiver forte o bastante, não será difícil. Nossa fé dita a nossa vida. Quando crermos direito, vamos viver bem. Estão comigo? Ok, agora vamos seguir em outra direção por um minuto. Por que as pessoas acham tão difícil crer? Bem, eu tinha um coração duro. Pessoas que foram abusadas geralmente ficam com o coração duro. Você tem calos em sua personalidade e no seu coração, porque você se cansa de ser tão ferido e empurrado e manipulado e usado. Há muita rejeição. As pessoas não te aceitam do jeito que você é e tentam fazer de você algo que você não é. Isso endurece o coração. Vamos lá. Muito desapontamento com Deus pode endurecer o coração. E se nós ficamos desapontados com Deus, não é culpa de Deus, é porque as nossas expectativas eram estranhas. Jesus. Ficar muito envolvido com o mundo pode endurecer o seu coração. Você tem que ter cuidado ao assistir muita violência em excesso. Eu amo filmes de suspenses, mas há várias coisas que tenho que desligar e desviar o olhar, sabe? Você não pode deixar o seu coração endurecer. É uma coisa perigosa ficar com o coração duro, porque fomos feitos para sermos sensíveis ao Espírito Santo. Esse é o título desta mensagem, é ter sensibilidade ao Espírito Santo. Mas quando temos um coração duro, é difícil para Deus nos tocar e recebermos algo dele. Às vezes precisamos ter problemas verdadeiros nas nossas vidas antes de percebermos algo está errado. Oh, Mabel, as coisas não vão bem, será que tem algo errado? Sabe, os israelitas murmuraram e reclamaram, murmuraram e reclamaram, e Deus continuou avisando e avisando e avisando, e eles murmuraram e reclamaram, e não calaram a boca, e não estavam agradecidos e não quiseram ouvir a Deus. E Deus se cansou. E uma praga veio sobre o acampamento, porque eles permitiram, e 23 mil deles morreram em um só dia. Então eles disseram, nós pecamos. Bem, que revelação adorável! 23 mil pessoas tiveram que morrer para chegarem a esta conclusão? O que precisa acontecer na América antes de entendermos que vocês não vão se livrar de Deus? Vamos, o que vai ter que acontecer em nossas escolas antes de percebermos que você não pode expulsar Deus das escolas? O que vai ter que acontecer antes de nós dizermos, precisamos voltar para Deus? Mas veja, se formos sensíveis ao Espírito Santo, agora é muito importante manter um coração terno em relação a Deus. Se formos sensíveis ao Espírito Santo, entendemos logo. Opa, espere um minuto, Deus não gosta disso. Vou recuar, estou saindo fora. Então não tenho que seguir por este caminho com todos esses anos de miséria e bagunça na minha vida, antes que eu perceba que Deus não está feliz com o que está acontecendo. Vamos lá. Vejamos Ezequiel 11:19. Eu amo isso. Eu vou dar a eles um coração, um novo coração. Eu vou colocar um novo espírito dentro deles. Eu vou tirar o coração de pedra, não naturalmente endurecido de sua carne, e eu vou dar a eles um coração de carne sensível e responsivo ao toque de seu Deus.
Oh, eu amo esta escritura! Uau! Eu não preciso ter um coração duro por causa de todo o lixo que eu passei na minha vida. Eu não tenho que ser ignorante, saindo por aí maltratando as pessoas sem nem sempre perceber o que estou fazendo. Eu fiz isso por tantos anos, eu era tão duro e tão difícil. Passava por cima das pessoas dizendo coisas que as feriam e eu nem sabia que eu estava fazendo isso. As pessoas me diziam, por que você tem que agir assim? Agir assim como? Qual é o seu problema? Alguém aqui já esteve assim tão longe da realidade e você não conseguia enxergar nada? Qual é o seu problema? Mas hoje em dia eu sei quando eu machuco alguém. Eu sei quando estou começando a dizer coisas que não deveria dizer. E se eu não consertar isso imediatamente, gente, não passam 2 ou 3 minutos eu já começo. Oh, meu Deus! Eu era rude e desrespeitosa com meu marido e não tinha nenhum problema com isso. Mas agora, nossa, eu sinto se fizer isso. E eu sei que Deus não quer que eu faça isso. E quer saber, estou disposta a fazer o que Deus quiser que eu faça para proteger a unção que está sobre a minha vida. Veja bem, se valorizarmos esta presença de Deus em nossas vidas, essa proximidade do Espírito Santo, esta unção que está em nossas vidas, nós vamos fazer coisas que nós não queremos fazer, que não achamos justas, que não achamos que sejam certas, só porque confiamos em Deus. E se é isso que Ele nos diz para fazer, então é isso que vamos fazer. Ok, agora, você diz bem, Deus, acho que você me pegou, acho que tem um coração duro. Não estou falando de você chorar facilmente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser sensíveis às necessidades das pessoas à volta. Quando vê uma necessidade, você consegue fechar o coração para a compaixão e deixar que outros supram? Ou vamos responder, estamos dispostos a sacrificar algo que queremos ou gostaríamos de ter para ajudar alguém que está com problemas? E você diz bem? Ok, Joyce, eu preciso ser honesto e eu não estou onde eu deveria estar, não que alguém de nós esteja, mas você diz bem? Se eu quiser dar meia volta e seguir na direção certa, o que posso fazer? Ok, a primeira coisa que Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos vocês que trabalham e estão sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou humilde, gentil, manso, modesto e não sou duro, difícil, afiado e pesado. Oh, eu amo. Ele diz, sente comigo e você vai aprender como é sair no mundo e ter uma atitude mansa, humilde, gentil e realmente se preocupar com as pessoas. Eu não sou duro, difícil, afiado e pesado. Jesus não conseguia simplesmente ver uma necessidade e não parar para supri-la. Se você quer ter um verdadeiro entendimento, não estude apenas os passos de Jesus, estude as paradas de Jesus. Porque ele estava sempre indo para algum lugar, tinha objetivo, sempre estava indo fazer algo, mas ele sempre teve tempo para parar pelas pessoas feridas. Precisamos ser sensíveis à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não queremos ofender o Espírito Santo com as nossas palavras ou ações.